Boa noite, tudo bem? A gente vai começar. A gente tem uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que, infelizmente, o Rosalvo ele está na terra indígena Uruauau e ele teve problema com conexão e não vai conseguir entrar online. E aí a boa notícia é que a gente tem mais tempo para ouvir a Amanda. Então, eu queria apresentar a Amanda, agradecer por ter aceitado o convite que a gente fez, o Eduardo Rosa, eu e os outros colegas do Sexta. E a Amanda ela é doutoranda em Antropologia Social, aqui pelo PPGAS da FEFELESH, da USP. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e mestre em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos. Atualmente ela é pesquisadora aqui do CESTA, do Centro de Estudos Ameríndios, e membro do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e Recente Contato, a OPI. A experiência dela em pesquisa é na área de etnologia indígena e concentra-se na região do Médio Guaporé, em Rondônia, onde desenvolve há mais de 10 anos investigações sobre o fenômeno social do isolamento entre populações indígenas da região. Obrigado, Amanda, boa apresentação. Obrigado para todo mundo que veio prestigiar aqui o nosso evento. Valeu. Obrigada, pessoal, todo mundo que está aqui. Realmente também eu lamento muito a falta do Rosalvo, estava doida para conhecer o trabalho dele, mas estou muito feliz de poder ouvir de vocês depois, eu espero, e muito feliz pelo convite, obrigada. Bom, eu vou direto ao ponto, porque depois eu quero mais escutar, acho que eu vou falar bastante aqui, eu vou ficar fazendo muitos rodeios na introdução. Eu começo minhas falas normalmente contextualizando o estado de Rondônia, e dessa vez não vai ser diferente, mas eu vou tentar fazer isso rapidinho, porque eu acho que esse contexto, no caso dos povos em isolamento, não é só um pano de fundo, né? Ele é a condição que gerou essa presença no estado e de uma maneira um tanto singular. Então, apesar de ser uma região de fronteira nacional, né, fronteira com a Bolívia, ela teve o acesso ao interior do território muito limitado, sobretudo pelos rios marcados por cachoeiras e pela grande variação sazonal do leito. Nos anos 60, a rodovia BR-364, essa linha amarela, foi criada, cortando o estado verticalmente, mas assim como acontece hoje, talvez não por muito tempo, com a BR-319 no sul do Amazonas, o trânsito dela era muito difícil pelas condições climáticas. Em muitas épocas ele não acontecia, ficava como nessa foto dessa revista ao lado. E foi só com os projetos de colonização da época da ditadura militar, como o Polo Noroeste, que esse cenário se transformou radicalmente. Então, nos anos 80, com o asfaltamento dessa rodovia, o fluxo migratório se intensificou de uma maneira muito abrupta, muito rápida ali na região. Em 2 décadas, a população cresceu mais de 900%. Então, nos anos 70, ela tinha cerca de 100 mil habitantes, igual eu escrevi ali, e nos anos 90 já tinha passado de 1 milhão. Esse avanço rodoviário, fundiário, extrativista não aconteceu de uma forma homogênea no território e produziu uma das transformações mais rápidas e violentas da paisagem amazônica. Em tempo recorde, a floresta se tornou um território fragmentado, descontínuo, no qual uma parcela da população indígena conseguiu se manter à margem do contato. Paradoxalmente, foi nesse contexto de destruição acelerada que sobreviveram algumas das maiores concentrações de povos em isolamento no Brasil, no planeta, portanto. Acho que já era para eu ter mostrado isso, gente, desculpa. Isso aqui é para mostrar essa destruição em 20 anos, né? No caso aqui está mostrando uma diferença em 15. Não, em 25. 35. Enfim. Mas é isso, o território de Rondônia, eu já fiz as contas várias vezes para poder falar com tranquilidade, o estado da Amazônia brasileira proporcionalmente mais desmatado, né? Então é uma situação bem devastadora mesmo, como eu estava dizendo, né? E aqui são os territórios que eu vou mencionar na minha fala de hoje.
Como dava para ver na imagem anterior, onde tem floresta ainda, basicamente nas terras indígenas e área de proteção ambiental, né? E as terras indígenas que eu vou mencionar são essas. Então, é Uruê-Uauau, onde o Rosalvo está nesse momento, sem internet. A Massaco. O estado de Rondônia é o que está no centro, né? Então, ali tem 3. E tem a Tanaru também, que é tão pequenininha que nessa escala mal dá para ver ali. É um pouco mais de 8 mil hectares. Também vou mencionar rapidamente uma Moriá grande, que está ali no sul do Amazonas, ao norte do mar. E o Piripicura, que está no lado do Mato Grosso. Mamoriá, Piripicura e Tanaru são territórios que estão em restrição de uso, então eles não têm a proteção garantida de forma definitiva, né? Desses 5 que eu estou mostrando aí, só Uruê-Uauau e a Massaco que estão demarcados de fato. Então ali são regiões que tem ou tinha, né, no caso do Tanaru, povos em isolamento. São ilhas, né, como dava para ver na imagem anterior, principalmente no caso de Rondônia, são ilhas de floresta diante de um oceano de pecuária e monocultura, grupos que com a violência colonial passaram a operar uma recusa ao estabelecimento do contato. Essa recusa, que não deve ser entendido como uma ausência, simplesmente, nem de todo voluntária, é um termo que eu usava no meu mestrado, já não uso mais, mas uma posição. Pode ser política, histórica, cosmológica, mas uma posição dessas pessoas, né? Bom, faço um adendo aqui que eu acho que deveria ser dispensável mencionar, mas é bom lembrar que essas populações não devem ser vistas como resíduos do passado, então, ou não alcançadas pela história. Desde pelo menos os anos 50, a gente tem noção de que, apesar dessa história nos escapar, essas populações, abro aspas aqui, não ressoam melodias do passado, como disse o Lévi-Strauss nas noções de arcaísmo e etnologia. São comunidades coetâneas a nós, nos termos do antropólogo Johannes Fabian, que vivem no mesmo momento histórico, sob as consequências dele, como a gente, e numa condição histórica produzida no interior desses processos de violência colonial que eu estava mencionando, né? De deslocamento forçado na época da borracha, de recomposição territorial. Por isso eu acho importante apresentar esse contexto, né? Que é o que é acessível para a gente. Ainda que não é de um ponto de vista êmico, não é do ponto de vista dessas populações, mas a partir do qual a gente entende que aconteceu esse fenômeno do isolamento, das configurações de vida social sobre as quais eu vou falar aqui, né? Existe também, eu acredito, né, uma dimensão traumática e psicodinâmica do isolamento, do genocídio que deu origem a ele, que me interessa bastante, mas que eu ainda tenho muito que estudar. Então, hoje eu vou falar mais de algumas estratégias de reconfiguração da vida social e do que ela implica, e tentar pensar formas de comunicação, inclusive não humano. O problema central que eu quero falar aqui é sobre como conhecer ou mesmo descrever esses grupos sobre os quais não há contato direto. Um problema para a prática etnográfica, que fez com que há pouco mais de 10 anos, como ele mencionou, quando eu comecei a me interessar pela temática, os antropólogos com quem eu conversava me desencorajavam fortemente, com medo, com razão, da prática do fazer etnográfico, né? De como seria difícil fazer uma etnografia sem contato. E realmente era um desafio, né? E aí, uma década depois, esse desafio tem passado por um recurso bastante familiar na arqueologia, que é muito legal ter tantos arqueólogos presentes hoje, que é uma aposta na leitura de vestígios materiais e dos contextos que os cercam, né? Isso é bastante familiar para vocês. Então, só que a arqueologia, eu acho que tem essa diferença, né? Ela lida com essa ausência definitiva, eu posso ser negada por vocês depois. E aqui a gente fala de uma ausência que é deliberada e ativa, né? Então, ela ainda está acontecendo, essa recusa, né? De transmissão de informação sobre esses vestígios, digamos. Então, o que a gente tem são os objetos, estruturas, artefatos e marcas na paisagem que passam a ser tomados como indícios a partir dos quais se tenta inferir pertencimentos, continuidades e relações. Não só inferir, como muitas vezes de alguma maneira
tentar estabelecer, mas a gente vai chegar lá. Um exemplo interessante disso é o caso da terra indígena Massaco, no Médio Guaporé, onde no final dos anos 80, essa população teve sua existência reconhecida pelo Estado, e ali foram encontrados arcos de dimensões excepcionais, cujos correlatos mais próximos estavam do outro lado do rio, na Bolívia, entre o Sirionó, ou Yuki. O mesmo povo que o Alan Holmberg descreveu nos anos 50 num livro que ele chama de Nomads of the Long Bow, Nômades do Arco Longo, né? Então é um objeto bastante característico, né? Aí nessas fotos, a primeira do livro do Holmberg, e ali eu só encontrei no livro dele, na verdade, uma foto de um arco infantil, que é bastante grande para um arco infantil. Não sei se está dando para ver com contraste. E no centro é uma foto que eu peguei do acervo da FUNAI. Então, do lado de cá é o arco que eles pegaram num tapiri abandonado da Massaco. E do lado de lá é um arco típico da região que já era considerado grande, um arco Macurape. Então, todo mundo estava muito impressionado com o quanto ele era grande. Ele tinha mais de 3 metros, né, esse arco. Diferente de qualquer outro povo no entorno. E aqui é uma foto que eu tirei em 2022, né? Esse é o Puraca Noé, ele é considerado um indígena de recente contato da terra indígena Omerê. A gente estava junto nessa expedição com a FUNAI. Aí atrás são os tapiris do pessoal da Massaco. E o Purazinho mostrando também, comparativamente, o arco, né? Além dos arcos, tinha a forma habitacional, né? As estruturas habitacionais dos dois povos que eram consideradas muito semelhantes. Então, esse tapiri, que lá em Rondônia, pelo menos, o pessoal da FUNAI chama de rabo de jacu, por causa dessa forma meio vertical dele, assim, né? Na foto sem cor é do Holmberg também, e as outras todas são da Massaco. Então, a semelhança desses dois elementos foi considerada suficientemente forte pelos indianistas da FUNAI, sobretudo, para sugerir uma conexão entre esses dois povos, que eles estavam buscando tentar entender, né, nessa época, qual era essa ocupação, de que povo se tratava, ainda no processo de demarcação, né. Nessa época, eles não sabiam disso ainda, da presença dos isolados na Uruauau, desses isolados, no caso, que são os Uirapararequaranhã. Mas eu trouxe aqui uma foto de outro modelo de tapiri para vocês, para mostrar que de fato, assim, tem uma semelhança particular ali, né, entre aqueles dois casos. Esse contexto é de um povo Tupicauá, quer dizer, não é Tupicauá-Riva, mas é de um povo dentro da Uruauau. Eu falo que não é Tupicauá-Riva porque os Cauá-Riva que encontravam com eles não conseguiam se comunicar, mas a gente não sabe qual é a língua, qual é o povo. Eles também são distinguidos ali pelos Amondaua, pelos Uruauau, como um povo que tem um arco longo, mas outros hábitos não se identificam com esse pessoal do Sirionó, né? E, bem, é isso. Eu não sei se dá para ver perfeitamente nas fotos, mas o tapiri deles é completamente horizontal, é bastante diferente, os vestígios que se encontram ali. Tá. Só que havia também um outro objeto, que é o marico. É uma bolsa trançada com fibra de tucum, com pontos específicos de tecelagem que tornam ela especialmente expansível, diferente de outras bolsas de fibra vegetal da Amazônia. E esse detalhe técnico é importante porque os Sirionó não produzem esse tipo de objeto. E a partir disso, a antropóloga que na época foi responsável pelo relatório de demarcação da terra indígena Massaco, ela tinha criado, que eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas ela propôs de complexo cultural do marico. Então, um conjunto de povos da região que faziam essa bolsa, e eles eram falantes de diferentes línguas, a maioria tupi-tupari, a maioria, mas também algumas que são consideradas macro-G. Eles compartilhavam essa tecnologia e ela, então, definiu, naquela época, nos anos 90, tinha muito essa onda dos complexos culturais, né? E como ela tinha
compreendido, formulado essa hipótese ali, no relatório de demarcação da Massaco, ela fala que então não poderia ser Sirionó. Não importa que tinha o arco, que tinha o tapiri parecido, por conta dessa bolsa que os Sirionó não fazem, ela indicou ali que eles deveriam ser pertencentes a algum desses povos do Complexo Cultural do Marico. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a cultura material, nesse caso, ela tá mostrando pra gente que ela não é coerente em si, né? Então havia essas evidências de objetos, mas as leituras do contexto levavam a diferentes hipóteses. Apontavam em diferentes direções e exigiam que se estabelecesse uma hierarquia entre evidências que, em si, elas não têm. O fator da relacionalidade ou de reivindicações de pertencimento dos povos no entorno, como segmentos de outros povos, não eram de ajuda nesse caso. Porque, historicamente, as populações em isolamento em Rondônia, e é por isso que eu falei que é um contexto meio peculiar, elas parecem ser isoladas também das redes de relações rememoráveis. Então a gente encontra relatos de encontros, de trocas, de circulação, mas nunca de identidade em comum. E aí eu trouxe esse mapa que o linguista Van der Voort ele elaborou junto com o Krevels, mostrando a diversidade linguística da região, né? Então aí ultrapassa um pouco Rondônia está ali meio no centro, norte, mas é uma concentração, proporcionalmente à área, é uma concentração de muitas línguas, de muitos povos diferentes, né? Então, possivelmente, a soma desses fatores de deslocamento forçado, na época da extração de borracha, né, da seringa, e dessa grande diversidade étnica, linguística, que está concentrada em Rondônia, favoreceram, eu imagino, esse panorama de não reconhecimento desses povos isolados ali nesse território. Então, por mais que a gente tenha essa cultura material disponível para interpretação, a gente não tem os meios de acesso aos sistemas de conhecimento, parecido com o que o Pedro Cesarino e outros autores das artes verbais encontram em trabalhos que eles realizam diretamente com os interlocutores. Então, a gente está como observadores de fora, alheios aos sentidos, exteriores aos sistemas que produziram esses objetos, e a gente não sabe das relações de parentesco e de sociabilidade que animam esses sentidos. O que a gente tem são índices. E é por isso que a gente não pode falar dessa materialidade como uma evidência de identidade, mas ela pode ser útil para pensar regimes de indexicalidade, conjuntos de vestígios, de sinais que indicam presença, movimento, intenção, mas que nunca vão poder ser fixados como uma representação estável. Os objetos isolados não vão dizer quem eles são, mas eles podem dizer, com uma precisão considerável, que eles estão presentes, que eles se moveram, com que técnicas se alimentaram, e muitas vezes o que eles querem que a gente faça ou deixe de fazer. E foi assim, inclusive, que a terra indígena Massaco conseguiu ser demarcada, né? Ela foi a primeira demarcada exclusivamente por um povo em isolamento no Brasil, em 1989. Então, foi toda uma nova formulação, né? Era o começo da política do não contato, da FUNAI, que começou em 87. Eu tentei não resgatar muito a história aqui, mas é difícil falar desse assunto sem falar da história que levou até o conceito do isolamento, né? Porque até então, até 87, não tinha muito forte a ideia do isolamento. Eram povos ali arredios que a FUNAI estava lá para pacificar, né? Para fazer o contato forçado. Então, depois de 87, que eles mudaram para a política do não contato, que eles foram obrigados a pensar em como lidar com essa presença à distância, né? E aí que vem essa história da Massaco. Então, o que a gente observa é uma profusão de vestígios, trilhas, clareiras, marcas na vegetação, padrões de circulação, modificações sutis na paisagem, né, nas plantas que compõem essa paisagem, esses sinais que não se apresentam como mensagens explícitas, que não são dados prontos, que precisam ser lidos, e em uma leitura que se insere num campo mais amplo da etnologia amazônica, na qual a paisagem funciona como um suporte de memória e conhecimento. O Stephen Hugh Jones, por exemplo, ele fala de uma verdadeira arte da memória ameríndia, apoiada na arquitetura e na paisagem como formas de inscrição.
Mas no caso dos grupos em isolamento, esse regime de inscrição não é compartilhado. Então, o Hugh Jones, ele trata de contextos em que a paisagem é lida por quem compartilha o código com quem a produziu, onde há uma continuidade, alguma continuidade entre quem escreveu e quem lê. É o que ele argumenta, pelo menos ali no caso do Rio Negro, né? No caso dos isolados, esse código não é compartilhado. A gente é um leitor externo de uma escrita que opera através de diferenças, de lacunas, de opacidade. Tem algo como um halo verbal invisível, que é um termo do Hugh Jones, e eu deixei a definição ali, que é inacessível a gente. E isso marca uma diferença importante em relação a esses contextos, como o do Rio Negro, onde ele descreve sistemas que são baseados em continuidade e reconhecimento mútuo dos signos. Então, mesmo povos que falam línguas diferentes, eles têm uma certa continuidade desses signos ali, né? Ele está tratando nesse artigo da leitura de petroglifos, no caso. Então, mesmo aqueles que são cronologicamente distantes, que é o caso dos petroglifos. Aqui nessa região, a gente lida muito mais com essa diferença do que com a semelhança, né? Mas ainda assim, é a partir dessa leitura que se estruturam tanto as relações indiretas com os grupos isolados e a FUNAI, quanto com seus vizinhos de outros povos. E tem uma dimensão a mais nessa epistemologia do vestígio que eu achei que valia a pena nomear. O Pedro Cesarino e outros estudiosos das artes verbais na Amazônia, eles mencionam frequentemente uma tríade que organiza conhecimento sobre qualquer agente cuja presença não se dá diretamente ao olhar. No caso, ele estava falando do xamanismo marubo, mas essa tríade ela é formada pelo surgimento, pelo trajeto e pelo estabelecimento. Então, para conhecer um espírito, um antepassado, uma força do cosmos, era preciso saber de onde ele surgiu, que caminho percorreu e onde se estabeleceu. A estrutura do problema do trabalho com os isolados, eu acredito que seja a mesma. Como produzir conhecimento sobre um outro que deliberadamente não se deixa ver. Então, a solução que o trabalho indigenista desenvolveu empiricamente ao longo de décadas tem uma lógica estruturalmente semelhante à dessa tríade. Tem a busca documental e as expedições pelos acampamentos antigos, tapiris e roças abandonados, que tentam responder ao surgimento, quem são, de onde vieram. O mapeamento contínuo dos varadouros, das picadas abertas na mata, dos galhos quebrados em sequência, que tenta responder ao trajeto, por onde circulam, como se movem. E a proteção das áreas de circulação atual respondem ao estabelecimento, para que eles ali permaneçam, para manter o que os isolados precisam para continuar existindo. O trabalho de proteção ali do território, eles precisam estar constantemente reprovando essa presença ali, né? Então, o trabalho indigenista de rastreamento, nesse sentido, seria como uma prática cosmográfica involuntária. Não porque partilha dos pressupostos marubo, claro, mas porque enfrenta o mesmo problema epistemológico e chegou por caminhos inteiramente distintos a uma solução que tem uma estrutura análoga. Talvez eu esteja dizendo do trabalho da FUNAI, que o trabalho da FUNAI coincida ou rastreie uma prática de memória e de espacialidade que é comum aos povos indígenas, induzido por um uso do espaço feita por esses povos em isolamento. Ou talvez isso não seja só uma projeção da FUNAI, mas foi sendo levado por esse tipo de ocupação do espaço. O trabalho indigenista também não se desenvolveu sozinho, suas técnicas, né? Que é o que o Daniel Canguçu vem falando muito no trabalho dele. Ele foi direcionado principalmente pelos povos indígenas com quem o trabalho acontece em campo. Então, a FUNAI aprende esse trabalho de campo também com povos indígenas, né? Então, existe uma equivocidade em jogo. O trabalho indigenista opera com uma base cartesiana de concepção do espaço, clássica, com mapas, com coordenadas, que se equivoca com as noções indígenas de espaço e que os mateiros procuram, indígenas, né? Existe um conflito de pressupostos em curso, tomando emprestado o termo do Mauro Almeida, entre duas concepções de espacialidade. E isso pode ser que tenha a ver com essa tríade. Esse conflito de pressupostos é isso, né? São duas ontologias incompatíveis que buscam esse acordo aí para coexistir. No caso, esse conhecimento indígena, mateiro, e esse conhecimento da FUNAI.
para fazer uso de mais um paralelo do Vale do Javari, eu vou equivocar aqui o que o Felipe Erickson, que está aqui presente, para nossa sorte, descreveu entre os Matis como os Daraueté. E eu peço desculpa se eu não estiver descrevendo direito, mas eu achei que valia a pena trazer para mais gente conhecer esse conceito que está no capítulo de um livro que achei muito legal, muito bem desenvolvido pelo Felipe. E eu não estou dizendo só porque ele está aqui. Que são essas inscrições efêmeras em folhas de palmeira, que não apenas comunicam a intenção de caça ou de encontro, mas participam da produção do que anunciam. São recipientes prospectivos que procedem e convocam o que representam. Então, traduzindo, em poucas palavras, os Daraueté seriam, se bem entendi, sobretudo essas efígies, essas estatuetas deixadas na mata ao sair para caçar, na expectativa de que você vai voltar com o exemplar vivo do que você deixou ali. Então, aqui ele estaria representando o animal que ele quer trazer na caça. Eu estou trazendo o Daraueté, que é um vestígio incrível que eles deixam, como um contraponto, na verdade, que são os sinais que chegam até a gente dos grupos em isolamento em Rondônia, tem uma lógica inversa. Eles são majoritariamente evitativos, voltados à recusa e à gestão da distância, não ao encontro. Essa diferença é constitutiva da posição que esses grupos ativamente ocupam diante do contato, né, da evitação do contato. E a busca por uma comunicação indireta, por esse conhecimento sobre o outro, acaba produzindo certas relações. Como no caso que eu mostrei da foto que estava o Puracanoé, o indígena de recente contato, ele tem essa relação com a terra indígena Maçaco, que não é o território dele, muito produzido pela FUNAI. Então, tem uma circulação de pessoas, de povos, de contextos, que é produzida ali por esse trabalho com as populações em isolamento. E é por isso que eu acabo falando de várias regiões também, né? E aí foi numa dessas tentativas da FUNAI de compreender vestígios que eles levaram um dirigente sirionó, chamado William Queller, da aldeia de Biato, na Bolívia, para um encontro que eles promoveram na terra indígena Uruauau, que era um evento de troca de informação. E nesse evento eles entrevistaram esse sirionó sobre muitas dúvidas que eles tinham com os vestígios, né, para ver se eles conseguiam respostas. E uma das dúvidas foi em relação aos crânios de caça espetados que os indígenas da Maçaco deixavam muitas vezes, principalmente de queixada, né, no caso dessas duas fotos. Esse William Queller, na verdade essas duas fotos a gente tirou depois, mas é bem recorrente. E ele disse que o povo dele utilizava principalmente para indicar direção para quem chegasse depois, né? Então, quando eles tinham deixado a aldeia para caçar ou para se mudar, quem chegasse saberia para onde eles tinham ido pela direção que os crânios estariam apontando. E apesar dos isolados na Maçaco estarem subdivididos em pelo menos 3 grupos dentro do território, os crânios que a gente encontra suspensos lá, eles não parecem indicar uma vontade de que a direção para onde eles tenham ido seja desvendada, porque como a gente pode ver, cada um aponta para um lado. Então, ainda assim, né, os sinais... Eu deixei um outro exemplo que também é do artigo do Felipe, só para mostrar que não é uma forma única de se empilhar, né? Podiam ter outras maneiras, inclusive tinham outros, né? Tinham uns crânios que eram de veado, que estavam ao lado separado horizontalmente, assim. Então, ainda assim, os sinais que a FUNAI e as populações vizinhas buscam aprender a ler nas áreas de presença dos isolados não são rastros passivos de quem deixou. São formas de comunicação que pressupõem um interlocutor e que organizam o espaço como um território relacional. O que esses sinais estão revelando é algo que a gente pode chamar de uma semiótica de gestão da distância, talvez. Um regime de comunicação que não visa o encontro, mas o controle dos termos em que a proximidade é ou não permitida. Os straps, que são um símbolo muito característico da Maçaco, mas eles aparecem em outros territórios também, são enterrados nos caminhos, dizendo assim claramente para a gente não avançar ali, né? E os galhos quebrados cruzando o caminho também mostram que alguém passou e que se alguém sabia, que quem passasse depois saberia ler o recado, né? Que era para não seguir adiante nesse caminho.
Nesse caso aqui foi um caminho específico lá dentro da Massaco também, que tinha na trilha deles em sequência vários galhos de pacova aí, fechando esse caminho, né? Então foi interpretado como o caminho fechado, para que não passasse. Mas ainda assim esses sinais não são uma comunicação em si. Eles se tornam uma comunicação quando eles são reconhecidos, interpretados, traduzidos. Um campo de legibilidade mútua que cria uma relação assimétrica, parcial, instável, mas cria uma relação, muitas vezes, acho que sempre, cheia de equivocações descontroladas. E é por isso que eu trouxe um caso da terra indígena Mamoriá Grande. Na verdade é só aqui que eu vou falar dela, porque é um caso que eu achei engraçado. Um servidor local da FUNAI, o Chico, ele estava muito tempo interpretando os sinais que apareciam numa árvore específica, e em todo acampamento, todo lugar onde esses isolados tinham morado, eles deixavam esse sinal nessa árvore que ele achava que parecia uma seta. E ele ficava tentando entender, estão se identificando com essa setinha aqui, né? Parecia uma flecha para ele. E isso, ele achava que eles estavam tentando fazer um tipo de identificação territorial, né? Marcar que ali era o território deles, ou deixar algum aviso para quem era de fora. E aí, durante uma caminhada que eu tive a oportunidade de participar com eles, o Atiu Marimã, que é um indígena de recente contato ali da região, ele explicou que era só uma técnica de retirada da casca, que é uma casca usada para a produção de um remédio. Então, não era uma tentativa de comunicação ou um sinal, segundo o Atiu. E aí eu achei esse episódio interessante porque ele evidencia justamente o limite desse campo interpretativo, né? Os vestígios não carregam sentidos transparentes em si mesmo. E a tentativa de ler ele implica sempre nesse risco do equívoco, da sobreinterpretação, da tradução parcial. E aí tem outros sinais que eu acho interessantes, que são deixados para os indígenas em isolamento. Então, uma via de mão dupla dessa relação que se dá à distância. E que envolve uma tentativa de controle sobre os termos em que ela é mantida, também do lado dos não indígenas, né? A busca dos agentes da FUNAI por comunicação acontece há muito tempo, quando ainda tinha essa intenção de atração para o contato. E aí eu acho curioso que hoje a mesma formulação de antes, que era aquela tática de tapiri de brinde, de deixar objetos próximo de um caminho, de uma moradia dos indígenas, para tentar um sinal de amizade, tentar uma aproximação, hoje em dia ela também acontece, só que com outro significante. Então é com o intuito de manter eles afastados. E isso eu acho que ele é feito para além do cumprimento da política de proteção. Mas essa comunicação também aparece quando indígenas e não indígenas tentam se comunicar enquanto semelhantes, como na oferta de objetos indígenas da FUNAI, ou no desenho de gente no tronco de uma árvore na fronteira entre as terras indígenas Massaco e Rio Branco. Aqui está o Juari, Tupari, do lado dessa árvore que o pai dele desenhou uma pessoinha, não sei se está dando para ver também nessa foto, tem uma pessoinha desenhada, e ele disse para a FUNAI porque ele fez isso quando os isolados tinham deixado um monte de estrepe na trilha de caça dele, porque é isso, elas são contíguas, essas duas terras indígenas, né? Então muitas vezes os isolados aparecem ali nesse limite. E aí ele disse que ele queria mostrar para eles que ele também era gente, que eles também eram gente da mesma natureza de gente que eles. E no caso da FUNAI, eu acho interessante essa tentativa, no caso dessas penas que eles deixaram ali nesse tapiri de brinde, que não é tapiri de brinde, essa reconfiguração do tapiri de brinde, eles deixaram umas penas também com esse intuito, eles me disseram, né, de mostrar que eles não são tão diferentes assim, que eles tem coisas como os indígenas, coisas que são em comum, né, aos indígenas, não só as coisas exteriores. E o caso do símbolo do peixinho, né, que eu já falei há um tempo sobre ele, eu acho sensacional isso. Isso daqui é uma coisa da Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé, que é responsável pela Massaco, pela proteção da terra indígena Massaco. E eles tentam marcar esse símbolo de peixinho
tudo que eles deixam para os indígenas isolados, mas tudo também que eles ocupam, né? Então, no caso aqui, tem uma área de campo natural dentro do terra indígena Massaco, as áreas de serra. Eles mandaram fazer essas capas para as mochilas, né? Para identificar que é o grupo do peixinho. E aonde eles dormem, né? Eles deixam esse símbolo também. E aí, nessa foto, assim, porque foi mais de uma vez, eles dormiram no mesmo lugar. Então, falaram, estivemos aqui de novo, como tentando avisar para mostrar, sei lá, um gesto amigável é a ideia, né? No caminho que leva da área de ocupação dos isolados para a base também, eles botaram essa placa dizendo aqui é onde vive o povo do peixinho. Então essa placa é para os isolados. E eu botei essa foto dos straps do lado porque esses straps são um símbolo de que esse intuito de uma comunicação amigável, né, de falar que eles são amigos, não estava funcionando muito, porque aonde eles acampam e colocam esses peixinhos, ainda assim, a maioria das vezes chega e tá cheio de strep embaixo do acampamento, assim, onde eles dormiram, embaixo das redes, do lado da fogueira. E aí foi uma dessas situações, né, que a gente foi acampar num lugar que já tinha ficado a FUNAI e estava abarrotado de strep. Mas os sinais dos isolados não são sempre evitativos. Então tem um episódio que é muito famoso, não sei, enfim, se já ouviram em algum outro lugar, do Adonias Jabuti, um amigo que faleceu recentemente, um indígena servidor de longa data da FUNAI, desde a época da demarcação da Massaco, ele trabalhava junto. E a Frente de Proteção Etnoambiental, Guaporé, também é responsável pela terra indígena Tanaru, né, onde tinha o Índio do Buraco. E aí eles estavam num episódio de monitoramento da terra indígena Tanaru e na caminhada, o Índio do Buraco, que faleceu em 2022 e é conhecido por ser o único sobrevivente do seu povo, ele diferente dos buracos que ele fazia dentro da casa dele, em volta, na mata, ele fazia buracos para caça, que aí no interior desses buracos para caça ele colocava uns straps bem grandes, né, maiores do que esse da Massaco, para a caça cair e morrer ali. E ele cobria essas armadilhas, né, com folhas de uma maneira bastante resistente, assim, que só se animais muito pesados estivessem passando por cima cairiam. Então ficava bem camufladinho. E o Adonias ia pisar numa dessas armadilhas, e aí o Índio do Buraco deu um berro para ele hesitado, para ele dar um passo atrás. E isso foi a primeira e eu acho que a única vez que a equipe da FUNAI, em 26 anos, ouviu a voz do Índio do Buraco. O coordenador, o Altair Algar, muitas vezes ele me dizia que ele achava que as cordas vocais dele eram atrofiadas até por viver tanto tempo sozinho e não falar com ninguém, nunca ter respondido a nenhuma provocação de conversa em nenhuma língua que levaram ali. Mas aí nesse momento ele deu um berro amigável para tentar salvar, né, de se machucar, sei lá, o Adonias. E isso foi assim um dos grandes sinais, foi entendido pela FUNAI como um dos grandes sinais de reconhecimento do estabelecimento dessa relação, de diferenciação daqueles que protegiam ele em relação aos que usurpavam território, aos que tinham acabado com todo o povo dele e ainda invadiam o território ali. Então foi um sinal muito comemorado, no sentido relacional. E aí, acho que é um exemplo final que eu vou trazer no aspecto da iconografia, um outro contexto que eu acho que se destaca, e aí que eu trago a terra indígena Piripicura. Os Piripicura passaram por uma trajetória semelhante à do Tanaru, no sentido do genocídio contra o povo deles. Então, hoje em dia, só tem um homem, o Pacãe, ou Baitá, e uma mulher, a Rita, ou Imanarrenha, que são reconhecidos como sobreviventes Piripicura. E a Imanarrenha, ela viu muitos episódios de morte na família dela e também experienciou muitos casos de sumiço, sem explicação, que esses ela não consegue dizer que estão mortos. Então, as pessoas que ela não viu de fato, ela fala, não sei, sumiu, nunca mais vi. Faz, sei lá, 30 anos, talvez mais, mas ela ainda diz, não sei, só não vi mais. Ela assume de fato os que ela viu morrer, mas ela busca maneiras de se comunicar com todos esses.
Ela é do povo Tupicauarriva também, né? O Supiripicura é uma língua Tupicauarriva. E como os outros Tupicauarriva que eu conheço, que a gente se conhece na literatura, eles têm, ela assume o perigo de diversas formas de anhanga, né? De espírito. Mas o medo típico que todos eles têm disso, da anhanga, parece que não existe para a Imanarrenha, ou pelo menos não existe na proteção do interior da casa dela. Ao contrário, ela desenhou nas paredes da casa dela, na verdade agora ela se mudou dessa casa, mas os parentes mortos e desaparecidos. E de um modo semelhante, eu acho, né, ao que a gente observa em algumas pinturas rupestres. E aí é como se ela colocasse à disposição o que eu acho, já ouvi dizer, que é um dos maiores desejos dos estudiosos de pintura rupestre, né? Porque para ela a gente pode perguntar as motivações e os usos do desenho. E a Imanarrenha disse que colocou eles ali para ter companhia, para conversar com eles, para ver eles, para desejar formas de cuidado, que ela traduziu como boa noite, dizer boa noite para eles. Então essa escrita na parede da Imanarrenha é um caso que é metodologicamente singular aqui, né, em comparação aos outros que eu trouxe, porque é o único exemplo dessa apresentação que a gente tem acesso simultâneo ao objeto e ao que o orienta, o arcabouço de sentidos que torna a materialidade legível. E sem a Rita, sem a Imanarrenha, a gente ia ver figuras na parede. Com ela, a gente vê parentes próximos e animais da floresta, ela diz, né? Animais com quem ela se relaciona. Então, não existe mensagem sem tradução, mas existem relações de comunicação e de familiarização que se dão à distância, mesmo aquelas que nunca tenham sido estabelecidas em proximidade, né, como todos os outros casos anteriores. Essas relações que envolvem controle sobre os termos em que essa distância é mantida, e nesse sentido, o que todos esses regimes de indexicalidade tornam visível é que o isolamento pode ser entendido não como falta de contato, mas como uma produção ativa de recusa em um regime específico de comunicação. Uma recusa situada, seletiva, que governa a relação e que opera precisamente através desses sinais, que tornam possível ser percebido sem se tornar plenamente acessível. A comunicação indireta é um modo de conhecimento, de respeito, uma forma de revelar relações sem as expor. O isolamento dos grupos na região de Rondônia apresenta informações concretas e decodificáveis o suficiente para sustentar a sua opção consciente de rechaço, de recusa ao que se conecta à experiência acumulada de sua destruição, o contato, no caso, né? Nos termos em que escolhem se comunicar, os estrepes enterrados nos caminhos são um ato de governo do próprio território. Eu trouxe aqui essa foto porque essa foto foi uma expedição dentro da terra indígena Massaco que a gente fez em 2022 e foi a primeira em 2 anos de intervalo. A primeira teve 2 anos de intervalo por conta da pandemia, né, que a FUNAI ficou sem fazer. Porque ali na Massaco é bastante sistemático e recorrente o trabalho de monitoramento, né, dos acampamentos abandonados. E aí, quando a gente foi, depois de 2 anos sem, né, que era uma coisa inédita nas últimas décadas para eles, a gente encontrou em mais de um lugar esses estrepes retirados do meio da trilha e colocados num canto. Que não sei, assim, então não tinha mais ali quem eles estavam, o recado que eles estavam querendo passar já não estava mais necessário, né? E até é interessante que eles deixaram um tempo, dá pra gente notar, porque as pontinhas dos estrepes estão queimadas, né? Esses estrepes são enterrados muito fundo, né? Fica só a pontinha. E eles tinham tacado fogo já, né? Que é uma coisa que eles fazem periodicamente. Então a gente vê que eles deixaram um tempo e aí quando acharam que realmente não era mais necessário, né? A gente entende, eles tiraram. E aí a gente chegou. Bom, por fim, ressaltar essa forma de autodeterminação semiótica também é importante em termos políticos, porque juridicamente se questiona de tempo em tempo o embasamento sobre a devida compreensão que a gente tem a respeito dessa escolha que os isolados fazem. Então, como eles sabem sobre a existência de outras formas de viver, como eles declaram a escolha
deles ainda são questões com respostas que são consideradas frágeis em algumas instâncias da nossa organização social. Aquelas que colocam o território deles constantemente em disputa, né? É uma pergunta que alguns magistrados do Supremo Tribunal Federal fazem com frequência. Assim, como eles sabem? Enfim. E aí, na terra indígena Uruauá, ela é inclusive um bom exemplo, porque tem uma área de ocupação dos isolados que eles conseguem ver a estrada, né? A BR-426, acho que é. Então, eles conseguem ver caminhões e carros passando, que aí um sinal bem nítido de que eles sabem outras coisas que existem. Eles aparecem, às vezes, em fazendas do entorno para roubar uma panela, coisas assim. Então, essas são perguntas que continuam sendo feitas sobre pessoas que, eu acredito, já responderam à sua maneira com clareza suficiente a escolha delas. E é isso.